Quero agradecer o conselho da igreja, o pastor Marcilene, a igreja, por essa oportunidade. E dizer que é um privilégio, toda vez que estamos diante da palavra de Deus, nos sentimos constrangidos e com temor e temor, a gente se apresenta diante dela, para tentar tirar algumas verdades que para nós aprendermos nessa oportunidade. Nós reconhecemos a dependência total de Deus e sabemos que Ele é o dono da história, dono da vida, e Ele vai estar nos abençoando. O texto que eu escolhi para ler com a igreja e pensar um pouco, fala de um projeto que Deus teve, não é? De criar pessoas, líderes, para falar aos outros. E eles são chamados de profetas, né? Se nós lermos lá, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, nós vamos ver Eliseu que faz... a grande ênfase é que Eliseu faz flutuar um machado. Mas, na verdade, atrás disso existe algo muito mais importante, que nós gostamos de ver coisas extraordinárias, né? O ser humano gosta de ver coisas extraordinárias. Você vê isso na passagem de ano, que a consulta das pessoas, o que você acha do próximo ano, e as pessoas querem notícias extraordinárias. O homem gosta disso, né? A raça humana gosta disso. E o próprio título aqui, para corresponder àquilo que nós desejamos, fala que Eliseu, e de fato ele fez, flutuar o machado. Mas a questão não é tanto flutuar o machado, mas um projeto que tem atrás disso, porque Deus não abre mão do seu projeto. Deus tem um projeto para cada um de nós, não é? De diferentes origens, famílias, costumes, cultura. Deus vai levantando um povo. E aqui, Deus, nessa igreja de Cotia, também faz isso. Conheço, não todos, mas alguns, e tenho visto, tenho assistido, tenho presenciado essa bênção, essa dádiva, esse presente de Deus agindo na vida do povo dele neste lugar. O texto de 2 Reis, no capítulo 6, de 1 a 7, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construímos um lugar para que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar. Nosso Deus, diante da tua palavra, uma pequena porção, mas que tem ensinos, significados por demais importantes. Tenho certeza que não vamos esgotar quase nada, mas aquilo que pudermos, aquilo que percebermos aqui, queremos compartilhar com o teu povo nesta oportunidade. Ó Deus,
tem misericórdia da nossa vida e com o teu Espírito esteja trazendo discernimento ao teu povo neste lugar, para que possam compreender a grandeza do teu poder e, acima de tudo, que o Senhor tem um projeto para o teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra profeta nós confundimos muito, né? E entendemos de profeta, outros dizem, ali tem uma profetisa. É sempre alguém que fala sobre o futuro, né? Nós entendemos assim, e com frequência algumas igrejas levantam profetas e profetisas, mas o propósito dessa palavra, a palavra profeta, é o sopro de Deus. Quer dizer, falar aquilo que Deus disse, não é falar o que eu senti no coração, não é o que eu tive vontade, uma coisa puramente carnal, não é? Me lembro de uma senhora que disse que tinha uma profecia para mim e disse que via sobre a minha cabeça uma nuvem, né? Eu não vi a nuvem, mas ela viu. E se ela viu, eu não vou desmentir. E aí ela trouxe o que ela entendeu na nuvem, não é? E o que ela entendeu na nuvem não era bem o que Deus estava me mostrando, não é? Então a nuvem dela era carnal. A nuvem dela não apresentava aquilo que procedia da vontade de Deus. Eu estava fazendo seminário, ela falou isso. Então, as pessoas muitas vezes entendem isso. E nesse caso aqui, está se falando de gente comprometida com o reino, que está sendo levantada numa região próxima do Jordão, e que Eliseu está por perto, ele é o líder, ele é o deão, o diretor desse seminário, desse instituto bíblico. E nós precisamos compreender isso, né? Deus colocou no coração de Eliseu que estivesse ali coordenando, e foi juntando muita gente interessada em servir no reino de Deus. A escola dominical, a igreja, as famílias, ela tem um projeto. Deus tem um projeto para cada um de nós. Nós não caímos nesse mundo como paraquedistas, não é? Caímos, não sabemos aonde caímos e não sabemos para onde vamos, né? Não. Deus tem um projeto para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para a sua igreja, não é? E se nós compararmos aqui a situação dessa casa de profetas, nós vamos ver esse exemplo em vários lugares, inclusive aqui na igreja de Filadélfia. Não é que já foi menor que isso, né? Já foi, né? O pessoal que é mais antigo aqui já foi, né? Alguns daqui ajudaram a colocar tijolo. Eu cheguei aqui e eles estavam mexendo na quadra ali embaixo já, né? Comprando um terreno maior, estendendo a tenda, não é? Então, agora, para que é isso feito? Para dizer que nós somos proprietários de mais coisas? Ou qual é o propósito para isso? Não é? Qual é o propósito desse povo aqui? É falar que está apertado. Eles podiam se reunir debaixo de árvores e algumas coisas assim, mas eles precisam de um lugar onde possam morar e ali aprender. Então, por isso, Deus colocou no coração daqueles homens que estavam ali o desejo de melhorar as instalações e melhorar o ensino. Então, a igreja deve se reunir para melhorar o ensino. Os crentes vêm no primeiro dia da semana à igreja, aprende da palavra no domingo e da segunda em diante põe em prática e espalha, todo mundo se espalha. Tem aqui muitas pessoas que possivelmente não se veja durante a semana. Só no domingo próximo, não é? Vão se ver. Mas enquanto ficam longe, ali são profetas. Ali são transmissores da palavra de Deus, divulgadores da palavra de Deus. E conta-se que um empresário
foi até a casa de um tio dele, num sítio, e chegando lá, viu o tio onde morava, os filhos, e tinha uma filha muito inteligente, corria para um lado, para o outro, muito simpática, extrovertida, e esse homem, esse empresário, tinha mais filhos em casa, disse para o tio: tio, me dá essa menina para mim, eu quero levar para lá, brinca com os meus filhos, ela vai estudar, e dá ela para mim. Aí o tio disse, sorrindo: essa filha eu não vendo, não barganho, não dou, nada pode comprá-la. Aqui nós estamos vendo uma coisa que se chama valor. O que rege a nossa vida é o valor. Que valor você dá para a família? Que valor você dá, que eu dou para a Bíblia? Que valor nós damos para Deus? Não é? Se eu perguntar aqui quem conhece a Deus, quem é Deus, muitos vão levantar a mão e vão dizer o que pensa de Deus, o que acha que é Deus. Alguns acham que é um Deus que resolve os seus problemas, outros acham que é um Deus amoroso, outros acham que Deus é duro nas suas decisões. Vai ter muitas falas aqui sobre Deus, mas Deus, acima de tudo isso, além de bom, justo, amoroso, misericordioso, ele tem também uma coisa acima disso, que é um projeto. É um projeto, Deus tem um projeto, e nós não podemos perder de vista isso. Quer você queira ou não, quer eu queira ou não, existe um projeto para ser executado. Existe um projeto para ser executado. Em Cântico dos Cânticos, 8, versículo 7, Salomão diz, o poeta diz: ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de tudo desprezado. Quer dizer, ainda que se manifeste, dando tudo o que tem, se não tiver a direção de Deus, tudo isso é desprezado. E nós temos isso em 1 Coríntios 13, quando diz lá: ainda que eu dê todos os meus bens, nada disso se aproveitará, né? A Bíblia fala isso. A nossa vida, ela é toda regida por valores que damos por aquilo que sonhamos. Nós temos os nossos sonhos, não é? Diz que idoso tem lembrança, muitas vezes, do passado. Às vezes ele não sonha, ele só lembra do passado. O jovem sonha, ele pensa no que vai fazer depois e tal. Então, nós devemos ter os nossos projetos, os nossos sonhos, mas eles devem estar no trono de Deus, conforme a vontade de Deus. Nós temos muitos sonhos e precisamos conferir se aquilo é da vontade de Deus. E Deus tem os seus projetos. No caso aqui, com o Eliseu, Deus tem um projeto de levantar um exército de profetas. Hoje, aqui dia 8, né? 8 de fevereiro de 2026, Deus tem um projeto para nós. Nós estamos na trajetória dele, não é? Estamos na trajetória dele. Qual é? É que eu e você aprendamos da palavra de Deus e jamais percamos o foco. Nada nos tira disso. É aquilo que aquele senhor disse para o sobrinho: olha, isso, a filha que eu tenho um foco, eu tenho um projeto para essa minha filha. Não dou, não vendo, não barganho, né? Não faço nada, compra essa minha filha. Mas é um valor, existe um valor. A sua vida e a minha vida têm valor. E nós somos regidos por valores, não é? Às vezes nós damos valor
há coisas que não têm valor para Deus, mas tem para nós. E nós damos valor para aquilo. E precisamos trocar os valores, mudar os valores segundo o valor de Deus, porque o que vale mesmo, a moeda corrente no céu, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus. Não é a nossa moeda, né? Não é a nossa moeda. Entre esse povo, existia alguns que desconsideravam, não é? Desconsideravam a edificação, por isso perdeu o machado. Ele não levou a sério, não tomou cuidado, não zelou daquilo. Não zelou daquilo. Construir casa de profeta é importante? Muito importante. O mais importante é construir casa de profetas. É a igreja. É a igreja. Então, todo investimento que nós fazemos para a igreja, quando você recebe o teu ganho, seja ele qual for, e o tamanho dele qual é, precisa que nós, primeira coisa é pensar, a primeira parte é para o reino. A primeira parte é para o reino. Depois as outras coisas, os outros 90, Deus cuida dele. Vai nos dando sabedoria para nós vivermos. Mas muitas vezes nós valorizamos muito mais os 10 que a gente deixa de dar, ou mais de 10, para cuidar, não é? Mais do que os outros 90, ou mais, que a gente desvia. Não é? Mas essa casa de profeta tem muita importância. E tem gente que não dá importância. Não dá importância. Por isso cai o machado. Por isso o machado cai. Porque a pessoa não sabe o quanto é importante o machado nessa construção. Né? Mas é muito importante. A casa dos profetas estava sem condições de receber todos os vocacionados. E um deles deu a ideia a Eliseu de ir até o Rio Jordão, como nós já dissemos. Buscar madeira para aumentar as dependências. Eles estavam vendo perspectiva de dar qualidade, conforto, para que aqui nós formássemos profetas. Na época era lá, e agora é aqui. É aqui, em Cotia. É assim, contextualizar. Nós precisamos investir tudo que temos para melhorar a qualidade do aprendizado, do ensino. Então, quem tem condições de ajudar, de contribuir, segundo a sua condição, deve ajudar essa casa de profeta, esse lugar. É essa lição que nós tiramos desse texto. É essa lição. O reino de Deus deve ser o sonho do cristão, de investir. Nós devemos investir no reino de Deus. Sempre que recebemos, como eu já disse, devemos separar aquilo que é para servir o reino de Deus. Não só questão do nosso ganho, mas também do nosso tempo, do nosso testemunho, compartilhando, estimulando as pessoas a cada um servir da melhor forma possível. Cultuar da melhor forma possível. Não é reunidos aqui só não, na sua casa, no seu trabalho, com os vizinhos, com os parentes, com os amigos. A nossa vida deve exalar o bom perfume de Cristo. Os nossos filhos, cada um de nós, devemos exalar o bom perfume de Cristo. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos profetas, assim como foi com Eliseu, é conosco aqui. A Bíblia não é algo lá do passado, escondido lá nas páginas de 3.000 anos atrás, mais ou menos, aproximado, 2.800, 3.000 anos atrás, na época de Eliseu. É muito mais que isso. Então, precisamos cuidar, preservar, zelar daquilo que nos é dado à mão.
E Jesus fala em Mateus 6, 19 e 20, ele diz: não acumuleis para vós tesouros dessa terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros dos céus. Alguém já disse que aquele que deseja ser poderoso construa dentro de si mesmo cômodos especiais de generosidade, de socorro e de atenção, para se tornarem íntimos de Deus e dos homens. Então, precisamos ter em nós cômodos, espaços, aonde ali tem espaço separado para solidariedade, para o socorro, para a generosidade. Essa é a grande marca do cristão, não é? O foco dos filhos de Deus, dos profetas de Deus, aqueles que não só pregam, que só falam, mas que fazem, não é? Mas que fazem. Eles trabalham, tem ação dentro disso, não é? Faz a reunião de madrugada, né, dona Jane? Fica acordando os outros de madrugada aí para orar, né? Aí, e vai o outro e visita o enfermo, e vai o outro e ora pelo necessitado. É assim, a igreja ela é constituída de pedras vivas, não são pedras paradas, não é? Inertes, mas são pedras vivas, pedras que testificam de Deus. São profetas, eu e você somos profetas todas as vezes que cumprimos aquilo que Deus requer de nós. Nada preocupado com aquilo que os outros valorizam ou não, mas o que Deus valoriza. Nós devemos estar com esse foco, né? Deus quer que nós sejamos atenciosos às coisas dele e dos homens, daqueles que nos cercam. Então, nós precisamos ter esse foco. A nossa intenção é de sermos, a intenção de Deus, do seu projeto, primeiro é que nós sejamos profetas. Agora, como já disse agora há pouco, o presbítero aqui, na nossa caminhada nós temos lutas, temos dificuldades. E aqui, nesse caso, teve também. Não é porque estava fazendo uma coisa para Deus que não teve dificuldade. O machado caiu. E quem derrubou o machado? Um dos que iam ser treinados para profeta. Não prestou atenção, não foi zeloso e deixou o machado cair. Agora, o que é um machado? Né? Primeiro, judeu não tem machado. Ele tem que comprar um machado. Ele tem que comprar dos filisteus, que são especialistas no ferro e no aço. Eles não têm muita amizade. Como não tem muita amizade, custa caro. Quando você tem amizade, né, facilita o preço. Aí não tem amizade. E tinha um machado só. E talvez você ache um problema pequeno, mas um machado, mas era o único. Era o único. Você já emprestou alguma coisa de alguém e perdeu? Uma roupa, um sapato, um carro, às vezes sai com o carro e bate. Eu me lembro que eu passei numa cidade do norte do Paraná, o quebra-mola era muito alto, o presbítero que tinha me emprestado o carro, o Voyagezinho dele, eu passei no quebra-mola, ficou o escapamento, no meio da viagem. Parecia que eu estava dirigindo uma Fórmula 1. Era um urro, aquilo não era barulho de motor, aquilo era um urro. E eu fui com aquilo e voltei com aquilo, até a cidade aqui, voltei, para fazer aqui, porque eu conhecia alguém que poderia me ajudar naquele concerto. Você já emprestou? Outra vez foi um irmão meu que me emprestou um carro também, e embaixo do motor, debaixo do câmbio, ali aquele assoalho estava ruim. Irmãos,
Uma hora eu cheguei em frente, um trabalho aqui, como tem a Sabesp aqui, lá tem a Sanepar, em frente à Sanepar, o câmbio caiu, encostou no asfalto. Eu vi o asfalto. Era meio-dia. Eu precisei almoçar. Aí lembrei de um funileiro da igreja. Falei, Armando, me ajuda aqui. Aí veio o Armando, colocou uma chapa, levou o carro. Tive que pagar o conserto, porque emprestei o carro. E quebrou o carro. Não sei se você já fez isso, não é? Prestou uma roupa e manchou. Acho que não, talvez você nunca fez isso. Mas, ou encolheu, né? Você lavou aquilo, virou uma camisetinha de regata. Então, nós estamos sujeitos a isso, a emprestarmos coisas que depois não sabemos como repor. Não sabemos como repor. E esse caso aqui foi exatamente isso que aconteceu. E o Machado era só artífice, ou melhor, pessoas que sabiam fazer, que sabiam construir. E em Jeremias 10, 3, alguém lê para nós, fica em pé e lê esse texto para nós, só para a gente ver quem é que faz machado. Alguém lê para nós. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Isso. Artífice que faz machado. E o povo de Israel não tinha artífice. A Bíblia também trata de machado, dizendo que o machado está na raiz. Dizendo que uma hora a árvore vai cair. E aí usa como uma pessoa a palavra de Deus como machado, cortando na raiz, tirando todo aquele entusiasmo da árvore. Fala também do machado nessa condição. Assim como o pedreiro não trabalha sem a sua colher, eu perguntei para um pedreiro conceituado se ele trabalha sem a colher de pedreiro. Ele disse que não. E esse lenhador que estava fazendo a construção também não ia conseguir fazer nada sem um machado. Não é? Se jogar fora esse instrumento, quer seja do pedreiro ou do lenhador, ele fica sem ter como trabalhar. A massa para o pedreiro fica sem condição de mexer. E o construtor da época não tinha o que fazer, fazer sem o machado. Primeiro problema, não tem outro, é um só, um machado só. Segundo problema, custa muito caro e o homem não tem como pagar. Aí ele tem que pagar duas coisas, pagar de quem ele emprestou e depois ter o machado para poder trabalhar ali também, porque precisa do machado, ele precisa devolver também. E terceiro problema é que foi emprestado e precisa ser reposto, não é? Quem perdeu era pobre e não tinha como pagar. Não se tratava apenas da falta de dinheiro, mas da falta de atenção. E a causa era especial: preparar mensageiros das verdades eternas. Essa era a causa maior, não é? Então não era só o machado. Eu e você pode dizer, mas era um machado só, né? Pois é, mas é o que significava o conjunto da obra. Então, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos um problema e falamos, mas só isso? Pois é, mas aquilo ali, muitas vezes, é de extrema importância para o andamento, para o funcionamento, para o conforto de todos.
né? Eu estava vendo agora há pouco os irmãos se preocupando ali com o ar-condicionado, né? Foi posto ar-condicionado, um conforto, né? Aí, todo mundo fechando aí para ficar bem. Daqui a pouco passa alguém, deixa aberto, aí todo mundo fica procurando. Quem foi que deixou esse espaço aqui? É uma coisa pequena, foi um espaço pequeno, mas que está causando problema para a comunidade que está acostumada com o ar-condicionado. São regalias, são meios que a gente tem. Agora, no caso do machado aqui, era um utensílio de extrema necessidade, não era possível se fazer trabalho algum sem o machado. Então, não se tratava de uma falta de dinheiro somente. Esse exemplo que temos nesse texto serve de reflexão para pensarmos as ferramentas espirituais e morais que Deus nos concede na construção do nosso lar. O machadinho, aquele que às vezes a gente acha que ele é dispensável, não é? Ou no ensino dos nossos filhos, ou na participação da sociedade, ou mesmo da nossa igreja, nós vamos omitindo, negligenciando, sendo preguiçoso em dar o nosso melhor. E não tomamos cuidado, não tomamos atenção com aquilo que temos por perto de nós. Precisamos cuidar e preservar daquilo que nos vem à mão, não é? Precisamos estar zelosos para com isso. Infelizes os que desvalorizam ou subestimam os valores que lhes são confiados. Esse foi um problema de um desvio, não é? De desatenção. Então, eu e você precisamos ter atenção. Primeiro, com os irmãos da igreja, no estudo da palavra, no preparo nosso com Deus, para estarmos cada dia mais prontos para responder aos outros a razão da nossa fé. Não é? Precisamos fazer isso. Eu estava vendo um culto, não é? E o culto tinha muita gente, e eu precisei ir para uma sala diferente, porque não cabia todo mundo, e os diáconos foram pegos de surpresa. E aí, fomos para lá, e eu fui para lá, eu cheguei depois, então fui para esse espaço. E cheguei lá, o diácono começou a falar alto na porta. E atrapalhava, eu estava aqui me alimentando muito naquela hora. Aí eu fiz com a mão assim. Aí ele veio, falei, irmão, não conversa não. Não interrompe quando eu estou apanhando. A palavra está me batendo. Eu queria pedir para você, não interrompe não, que essa hora é sagrada. É a Bíblia Sagrada trabalhando o meu caráter. Aí o irmão, mas você está falando também, e se você não falasse só depois. Eu falei, não, mas eu queria dizer para você que eu entendo a sua intenção, a gente foi pego de surpresa, eu entendo tudo isso. Mas não interrompe quando a palavra está pegando. E quando eu estou sendo corrigido, por favor, não interrompe. Por favor. Vamos crescer, vamos aprender, vamos ser corrigidos, precisamos ser tratados quanto ao nosso caráter. E a palavra de Deus, ela veio para tratar o nosso caráter, para tirar do nosso coração a soberba, a arrogância, a prepotência, não é? A suficiência. Nós precisamos crescer, aprender, abrirmos mão daquilo que nos vem à mão, e nós precisamos abrir mão para deixar Deus agir. Por isso, esse que deixou cair o machado ele disse,
meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Muitas vezes as pessoas ficam presas ao milagre que Eliseu fez ali. Mas o milagre maior é o que Deus está fazendo na vida desses profetas. Esse é o milagre maior. Não é subir o machado. O machado, claro que é importante. Mas existe uma importância maior, que é de Deus ter um projeto para a sua vida e para a minha vida. Ele não abre mão disso. E Ele vai pedir conta desse projeto. Nós sabemos disso. Precisamos pedir ajuda para não estragar o projeto, assumindo o descuido, prestando mais atenção do que nos foi concedido. O texto nos afirma que Eliseu ouviu todos os detalhes do acontecimento. Cortou o pau, o ferro flutuou, e nós podemos, de muitas maneiras, ser descuidados, desinteressados, e não sermos responsáveis, e termos preguiça. Não é? E na preguiça, vamos fazendo conforme dá. Não é? Não sermos cuidadosos com aquilo que nos vem à mão. E a Bíblia nos fala: aquilo que vier à tua mão, faze da melhor forma, porque o lugar para onde vais, lá não tem projeto. Né? Lá não tem projeto, porque tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Essa luta diária ao longo da nossa vida, no entanto, nós podemos ser reanimados se buscarmos em Deus o socorro. Ele ouve, assim como Eliseu ouviu, e atende o arrependido, o quebrantado, e retira tudo aquilo que precisa para que o quebrantado possa continuar trabalhando. Deus quer isso de você e de mim, continuar trabalhando. Eu encerro com uma fala de um teólogo chamado F.B. Meyer, que disse certa vez, é muito linda essa frase que tem a ver com o texto, que diz: o coração pode estar pesado como chumbo no fundo do rio, mas quando uma lasca da cruz do Calvário é inserida nessa água, o ferro vem à tona. Um instrumento vem à tona e nós podemos continuar a nossa tarefa. Deus tem uma tarefa, tem um projeto para nós. Que Deus abençoe a sua vida e a minha, e que nós jamais percamos de vista e não sejamos relaxados, preguiçosos, omissos, quando muitas vezes somos descuidados, não é? Para que Deus nos fortaleça e nos capacite. Que Deus nos abençoe. Amém?